Fala galera, sejam bem-vindos ao que não é um podcast do Monjo Já, mas sou eu aqui para passar para vocês um pouco de conhecimento aqui dentro dessa conferência. Queria agradecer a oportunidade aí e vamos que vamos, é a primeira apresentação que eu faço, primeira vez que eu estou usando esse programa aqui da Camtasia. Se der algum problema, alguma coisa aí, vocês vão curtir junto comigo aqui, vocês vão tentar lidar, vamos que vamos. A ideia aqui é como a minha história começou com uma mudança de mente. Eu acho que, pelo menos para mim, essa é a minha experiência, essa é a melhor forma da gente iniciar qualquer mudança, é pela mente. A gente se tornar a pessoa que a gente quer ser dentro. Depois a parte de fora vem atrás. A gente sabe o que fazer. Hoje um dos grandes problemas que a gente tem é que a gente sabe o que fazer, mas não consegue fazer. Porque a gente continua sendo a mesma pessoa, só coloca um monte de band-aid em cima. Então a ideia é tentar abrir um pouco a cabeça, tentar emagrecer a nossa mente, tentar fazer com que a nossa mente gordinha perca peso, não só o nosso corpo, porque aí fica mais fácil de sustentar essa perda de peso. Vamos lá, eu começo falando do seguinte: uma mente que não é gordinha, ela tem a seguinte habilidade: a gente consegue colocar a nossa atenção onde a gente quer, quando a gente quer. Eu sei que eu tenho problema direto com isso, tem sempre que ficar alerta. Então, isso é uma epidemia que a gente está vivendo hoje em dia, de um monte de coisas buscando a nossa atenção, então fica complicado da gente ter foco e da gente separar uma só coisa para fazer. Todo mundo está multitasking, todo mundo está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a ideia por trás dessa videoconferência, eu vou chamar de videoconferência, é cuidar da nossa mente, deixá-la um pouco mais calma, e para que a gente consiga colocar nossa atenção onde a gente quer, quando a gente quer. Assim a gente consegue colocar nossa atenção na comida, no exercício, a gente consegue pensar com mais clareza. O que é uma mente gordinha? E por que que é? Por que a gente ficou assim, né? Vamos pensar. Os nossos antepassados, os nossos ancestrais caçadores-coletores, eles evoluíram para ter pensamentos negativos. Por quê? Vamos pensar na seguinte situação. Imagina que a gente está caçando. A gente está lá, na floresta, de repente a gente ouve um barulho. Numa graminha lá. Tem dois tipos de reação. A gente pode achar que não é nada, ou a gente pode ficar extremamente preocupado e se proteger, fugir ou ficar extremamente alerta. A pessoa que não se preocupa, a pessoa que acha que não é nada, automaticamente foi devorada ou atacada por um dente de sabre. Não é esse dente de sabre. É esse dente de sabre. Apareceu, comeu alguma coisa, enfim, a gente só precisa errar uma vez. A pessoa positiva só precisa errar uma vez. E aí ela vira extinta. Logo, as pessoas que sobreviveram, a nossa mente de hoje evoluiu com pensamentos negativos, pensamentos de alerta, pensamentos de como que eu posso morrer nessa situação, então o que eu faço a respeito. Essas foram as pessoas que acabaram sendo selecionadas. Por isso que a gente tem essa mente gordinha. Mas o que é essa mente gordinha? Aí entra, o que é? É uma mente que joga na defensiva. E ela sempre acha que tem algo para provar. Para ela, para a gente nunca está satisfeito com a gente, nunca está... Satisfeito é uma palavra que eu vou tocar mais à frente. Mas a gente nunca é bom o suficiente, nem para a gente, nem para os outros. A gente está sempre se comparando e competindo. A vida é uma competição. A mente gordinha enxerga mais ou menos assim. Ela age por medo. Ela foge ao invés de seguir um caminho. Ou seja, ao invés de ela ter um objetivo, ela simplesmente sabe o que ela não quer. Isso eu não gosto, então ela foge. Isso daqui eu não gosto, então ela foge. Mas ela não tem um destino. Ela só vai sendo empurrada de estímulo em estímulo. Ela evita e ou adia conflitos e situações dolorosas, mesmo quando necessário. Quer dizer, se vai ser difícil a conversa, se a gente vai... vai deixando até aquele dia que a bomba estoura. Lei do mínimo esforço, que a gente tenha o jeitinho brasileiro. Se tem alguma coisa que eu posso fazer para não precisar fazer isso, se tem qualquer coisa, mesmo
quando exige, principalmente quando exige um desenvolvimento pessoal, quando você tem que aprender uma habilidade, quando você tem que lidar com um desafio diferente, principalmente aí que entra pô, não dá para dar um jeitinho? Quando você ia aprender uma lição, você estava correndo na estrada, aí chegou um policial, vai te dar uma multa, você, pô, mas não tem um outro jeito, você não aprende a lição fazendo assim. Você dá um jeito lá, tá, e fala, pô, agora eu posso correr, que depois eu dou um jeito. Essa é a lei do mínimo esforço junto com o jeitinho brasileiro. Se der pra gente continuar do jeito que a gente é, por mais tempo, sem precisar se esforçar, tratar alguma coisa dentro da gente, então a gente continua. Essa é a mente gordinha. Ela é sempre vítima da situação ou da circunstância, nunca tem culpa de nada. A culpa é sempre dos outros. Ah, ela comeu porque estava num evento social, eu não fiz ginástica porque eu estava muito cansado por causa do dia que eu tive que fazer tal coisa. Esse palavreado, porque eu tive, porque ele, porque o dia foi assim, isso acaba fazendo com que a gente seja vítima da situação. E como Viktor Frankl já falou, foi um judeu que simplesmente ficou preso no campo de nazismo, ele fala que a última liberdade humana é escolher como reagir a uma situação. Então, se ele fala uma coisa dessa, a gente não tem desculpa nenhuma para ser um pau mandado da vida e não decidir o que a gente quer fazer. E a última, que é óbvio, a mente gordinha ela busca conforto, a fuga e a gratificação instantânea. Agora, qual que é a diferença aqui? Por que começar pela mente é tão bom? A fundação é uma das partes mais importantes da construção. Eu, como engenheiro, sou engenheiro naval, mas enfim, através da fundação a gente sabe se a gente consegue construir uma casinha ou se a gente consegue construir um baita de um prédio gigante. Se a gente for só colocando coisa, o que fazer, como agir, blá, 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 a gente vai subindo. Só que se a fundação não for forte o suficiente, vai cair e a gente vai ter que reconstruir. Então, começando pela base, a gente já começa com uma altura bem alta, potencial para a gente subir. O que os budistas falam da nossa mente? Eles falam que a nossa mente possui milhares de macaquinhos que ficam pulando de galho em galho. Esses são os nossos pensamentos. Vários macaquinhos pulando de galho em galho. Deu para ver a imagem, né? Mas não é só isso. Esses macaquinhos estão bêbados. Não é só isso. Eles são loucos também. Eles não batem bem na cabeça. E não é só isso. Eles acabaram de ser picados por escorpiões. Essa é a imagem da nossa mente. E cientistas, eles mediram isso, não me perguntem como, mas eles mediram que a gente tem 60 mil pensamentos por dia, em média, 95% iguais a ontem e 80% negativos. É como se a gente tivesse velcro para pensamentos negativos e tefal ou teflon, daí cada um pronuncia de um jeito, para pensamentos positivos. Isso também ajuda aqui na psicologia negativa, nos séculos de psicologia, a gente teve aí, para cada artigo de psicologia negativa, para cada artigo de psicologia positiva, 100 artigos de psicologia negativa. A negativa aqui é tirar a gente do menos 10 para o zero, quer dizer, a pessoa está se acabando, aí a gente consegue levar ela para o zero, mas quase nenhum se focava em pegar uma pessoa que está mediana, que está zero, e levar para o mais 10. Quer dizer, fazer a pessoa thrive, fazer a pessoa prosperar na vida, em todas as áreas. E é óbvio, tem inúmeras coisas hoje que nossos ancestrais não estavam, não tinham que lidar. O estresse, as notícias da TV, que eu sou um adepto de evitar a TV por completo. O trânsito, a gente não tem como fugir. Família, conta, a gente tem coisas que a gente não tem como fugir, mas a gente tem como interpretar a situação da melhor forma que a gente ache para a nossa vida. Qual que é o resultado? Fuga. É tudo meu. A gente acha que não tem suficiente para todo mundo, então a gente quer tudo nosso. Então a gente come. Tudo que a gente quer pra gente, a gente passa a perna nas pessoas. Então essa mentalidade de querer conforto, de não querer briga, de querer tudo para mim, a gente meio que perde a empatia com as outras pessoas. A gente precisa da escapada, do entretenimento. E meus prazeres acima de qualquer coisa, eu mereço.
Essa é basicamente a mentalidade gordinha, eu não consigo lidar. E, de novo, essa é a minha interpretação daqui da mente gordinha e tal. Tem várias coisas. Eu só espero que isso aqui ajude da forma que está sendo exposta. Não seria melhor se a nossa mente trabalhasse com a gente, ao invés de contra? E aí entra, não adianta mudar o que a gente está fazendo sem mudar quem a gente é. Curto prazo versus longo prazo, que aí entra a gratificação instantânea contra adiar a felicidade, que esse é um dos grandes determinantes de sucesso, mais pra frente eu vou falar como. A ideia é virar uma pessoa magra, não só agir como uma. Mas como? Como que a gente faz isso? E aí tem algumas coisas ali, é óbvio que não dá para cobrir tudo em 40 minutos, mas eu vou começar falando da luz, né, que é a mente gordinha é a luz. Um dos grandes avanços da humanidade, lá criado por Thomas Edison. A gente tem. Foi Thomas Edison, né? Exatamente. A gente tem a lâmpada aí fazendo com que a gente possa produzir à noite, com que a gente tenha cidades, com que a gente avance e tal. Mas tem um problema. Se a gente for olhar do ponto de vista dos nossos ancestrais, como que o nosso corpo enxerga a luz? Ele enxerga como um dia prolongado. O que? Um dia prolongado. O que para o nosso corpo significa um dia prolongado? Verão. Só que não é esse verão que você está vendo aí, que a gente vê que a galera posta no Instagram. É esse verão aqui, ó. É o verão que tinha bastante fruta, bastante comida disponível. E o que os nossos antepassados faziam no verão? Eles o verão era o seguinte, era uma preparação para o inverno. Eu não sei se alguém aqui, provavelmente alguém deve conhecer essa pessoa aqui. Brace yourself. Winter is coming. Basicamente o verão era uma preparação para o inverno. O que a gente faria no verão então? Comeria bastante para que a gente tenha reservas para encarar o inverno. E essa é a mensagem que a gente está passando para o nosso corpo sempre que a gente fica acordado até mais tarde. Corpo, come. Mesmo que a gente pense racionalmente que a gente não quer comer, o corpo vai estar lá, a gente vai estar mandando a mensagem para o corpo de que o corpo tem que comer para se preparar para um inverno inexistente hoje em dia. Visto que a gente tem aquecedor, um monte de coisa, roupa, enfim. E aí entra a questão da luz, que a luz inibe a produção de melatonina, que é o hormônio que vai preparando a gente para dormir e ativa inúmeros balanços hormonais também no corpo. Causa insônia, pessoas que não dormem direito, né? Maior risco de câncer, baixa imunidade, resistência à insulina, síndrome metabólica, tudo isso que o pessoal vai falar aqui nessa conferência. E um dos principais é a desregulação da leptina. O que é a leptina? A leptina é como se fosse um mostrador de apetite. É o quanto que a gente sabe que a gente está satisfeito ou não com a comida que a gente comeu. Tem duas formas óbvio que não adianta só a gente tem que comer comidas que são densas em nutrientes. Mas mesmo assim, se a gente não estiver dormindo bem, se a gente estiver resistente à leptina, o mostrador vai estar errado. Então vai estar sempre com um problema. O que a gente faz se a gente não quer ficar sem gasolina com o mostrador quebrado? Sempre que a gente acha que a gente está com pouca gasolina, a gente vai lá no posto e enche o tanque. É basicamente isso que a gente tem treinado o nosso corpo a fazer quando a gente não dorme direito, quando a gente se expõe à luz até muito tempo. O que a gente faz? Um jeito é usar o Sleep Cycle no celular, que é um aplicativo para medir o sono. O que é medido é melhorado, isso é uma questão de atenção. Só o fato de você ter um aplicativo lá que você se preocupa com isso, você vai querer otimizar o teu sono. Isso é psicologia. Começar a apagar as luzes 2 horas antes de dormir. Instalar um programa chamado Flux no computador, que é um programa que diminui o espectro de luz laranja, que é o que de luz azul, que é o que atrapalha a produção de melatonina. Usar óculos laranja, que também faz essa mesma coisa. O óculos laranja é curioso, porque ele deixa passar somente o espectro laranja, que é o que a gente teria, teoricamente, numa fogueira. Dormir completamente no escuro. Isso é essencial, porque se tiver luzinha da TV, imagina que você está dormindo, você vê um movimento, uma coisa piscando, você acorda alerta. Por quê? Pode ser um predador, pode ser alguma coisa. Então, dormir completamente no escuro é essencial. Evita TV, evita geral, principalmente antes de dormir. Isso aí, enfim, vou poupar comentários.
A mente gordinha e a ansiedade. Aí é mais uma coisa que a gente está com bastante problema hoje em dia. Tem uma epidemia aí, ansiedade, depressão e vários problemas. E para isso tem uma indústria gigante aí de medicamentos que não está nem aí com a prevenção, só quer curar o sintoma, curar entre aspas, quer colocar um band-aid em cima do sintoma. Então, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer. Vamos entender aqui um pouquinho mais antes. Gerações de pessoas que não sabem lidar com a adversidade. São pessoas mimadas. Tô dentro dessa também. Tem coisa que eu quero conforto, ainda não sei lidar. E que é o sofrimento que a gente vê? É tentar controlar o incontrolável. Você quer controlar a mente daquela pessoa, você quer controlar a economia, você quer controlar o trânsito, mas você não consegue. Aí entra um quê de estoicismo no meio também. Se você não consegue, deixa de tentar controlar, deixa de gastar tempo pensando nisso e foca no que você controla. A ansiedade, aqui, eu como engenheiro adoro equação, então a ansiedade é a incerteza vezes a falta de poder. Vamos entender junto aqui. O que é incerteza? É o que você não sabe. O que é a falta de poder? É o que você não controla. Quanto menos você sabe, quanto menos controle você tem, mais ansioso você fica. O que vale a pena você fazer então? Ver o que você sabe, ver o que você controla. Se foca nisso. Se tem coisa que você não sabe, tenta ver se você consegue descobrir. Se você não consegue descobrir, esquece. Se tem coisa que você não controla, vê se tem como você controlar. Se não tem, esquece. É simples, é muito claro, mas é difícil de fazer, porque a gente quer controlar, a gente quer. Então, conviver com essas ideias, entender essa equação é primordial. Aí entra mais uma coisa, o problema não são os problemas. Não é o tamanho do problema, é o teu tamanho. Então, uma pessoa madura pode acordar, bater o dedinho na quina da cama, olhar e fazer, bom, chacoalha a perna lá e vai, toca o dia. Uma pessoa não madura pode acordar, bater o dedinho na cama e ter o pior dia da vida dela porque bateu o dedinho na quina da cama. Xinga todo mundo, acha que o dia já começou errado. Então muda muito de pessoa para pessoa, principalmente não no tamanho do problema. O problema sempre vai ter o tamanho certo. O que vai mudar é o tamanho da pessoa. A gente tem que trabalhar para virar pessoas maiores, não para ter problemas menores. A maioria das pessoas trabalha para ter problemas menores, não para virar uma pessoa maior. Essa que é a grande diferença. Tem duas coisas que são fundamentais, meditação e a gratidão. A meditação é um treino incrível de foco, de controle da mente. É como domesticar os macaquinhos, é tipo isso. Gratidão também. Tem pessoas que praticam a gratidão, são 25% mais felizes, meia hora mais de sono. São inúmeros benefícios aí que tem nessas duas práticas. É como se a gente visse o Matrix. A gente vai reagir de uma forma, a gente pensa, relaxa e escolhe como agir. A vida não dita a nossa reação, a gente escolhe como é que a gente vai agir. Meditação e gratidão. Fora que a gratidão é uma forma da gente, mesmo se a gente está indo no hospital visitar alguém, algum ente querido, alguma coisa, a gente consegue pensar, poxa, eu tô indo para o hospital, mas eu estou andando, a gente consegue ir para o hospital. Tem tantas outras coisas para a gente olhar, para a gente ser grato por isso. Poxa, eu convivi com uma pessoa, eu tive uma pessoa importante na minha vida, que a gente muda esse foco, a gente muda esse ponto de vista para algo positivo ao invés de negativo. Aí tem o triângulo da vítima e do criador, isso é um pouco, eu não sei como é que vai estar de tempo aqui, mas isso é um pouco, isso é sensacional. É um pouco demorado, na verdade, mas aqui o triângulo da vítima, basicamente, resumido, isso é do livro The Power of Ted, Ted sendo The Empowerment Dynamic, a dinâmica do empoderamento, se for traduzir. No triângulo da vítima, que é onde todo mundo se encontra hoje, aliás, a maioria se encontra hoje, naturalmente, e a sociedade vive dessas pessoas, a indústria e tudo mais, são pessoas que são as vítimas da vida. Então, ela é a vítima, tem alguém que é o vilão e tem alguém que é o salvador. Então, por exemplo, um exemplo seria que a pessoa é gordinha, porque o vilão é o trabalho ou a vida dela e o salvador é a cirurgia do estômago, por exemplo.
O outro caso é que a pessoa é infeliz, ela é a vítima, porque, de novo, é a vida, ou é o que o ex-namorado fez, ou é o que a ex-namorada fez, e o salvador é a pessoa, é o parceiro atual dela, ou é a comida. Então tem várias formas da gente mudar, da gente trocar esses papéis. Só que se a gente só troca os papéis, continua sendo a vítima, mas não muda a pirâmide, não muda para a dinâmica do empoderamento, nossa vida vai continuar sendo chata, a gente vai continuar precisando escapar, a gente vai continuar sem tempo para nada, sem saber quais são as nossas prioridades, com medo. Enfim, qual que é essa mudança? Ao invés de ser vítima, a gente vai ser criador. A gente vai parar de fugir de alguma coisa e de culpar os outros para começar a criar e assumir responsabilidade pela nossa vida. Então, ao invés de um vilão, vai ser um desafio agora que a gente tem. Porque a gente vai sair melhor desse desafio. O desafio está aí não para acabar com a gente, para colocar a gente para baixo. Ao contrário, para que a gente passe pelo desafio e vire uma pessoa melhor mais para frente. E ao invés de um salvador que a gente tem, que é o cara que vai fazer tudo para a gente, não é um coach. É um técnico que vai lá falar para a gente o que a gente vai fazer. Como que a gente vai agir. Agora que está tendo Copa do Mundo, que está não sei o que tal, um exemplo seria o Filipão lá falando para a galera como agir. No Brasil e México, por exemplo, teve lá o desafiador. Os mexicanos não são vilões, eles são desafiadores para fazer com que o Brasil se desenvolva para chegar na final. E o técnico está lá, o técnico não vai jogar. O técnico vai falar para os jogadores o que fazerem. E os jogadores são criadores dessa imagem, desse objetivo que eles têm de ganhar a taça do mundo, a Copa do Mundo. Responsabilidade. O que é responsabilidade? É a habilidade de escolher uma resposta. Pouca gente para e pensa nisso. O que fazer, então? Algumas dicas. No final de cada um dos... São 6 e o 7 é um resumão. O que fazer? Meditar. Isso é sensacional. Entender a equação, que é a ansiedade e a incerteza vezes a falta de poder. A gente sempre pode interpretar o que acontece com a gente. Viktor Frankl, que é a história que eu falei do judeu do campo de concentração. Hobby, esporte, algum exercício te coloca em um estado de flow, aquele estado que, nossa, você sai revitalizado, você não vê o tempo passar. Pode ser até estar com os amigos, mas tem uma coisa, principalmente uma coisa que desenvolva alguma coisa, que você não saia desse evento ou desse hábito, desse esporte, que você não saia a mesma pessoa. Que esse hábito que faz com que o tempo voe, te transforme também numa pessoa melhor mais pra frente. Você está desenvolvendo mais habilidades. Diário é uma coisa incrível também, para você ter um lugar para ventilar, ter um segundo cérebro, parar de usar um pouco a memória RAM que você tem na cabeça. A gente não tem memória RAM suficiente para lidar com tudo que a gente tem hoje. O Evernote é um puta de um... Desculpa a palavra aí. É um baita de um aplicativo, de um recurso para a gente usar. Gratidão, muda o ponto de vista. Gente, você não é perfeito, eu também não sou. Eu vou morrer, você também vai. Ninguém vai seguir regra aqui para sempre. Ninguém vai... Então relaxa, pega um pouco mais leve. Leva coisas no bom humor, isso não é piada. Tem que levar mesmo as coisas no bom humor. E o Tony Robbins tem uma frase que eu acho sensacional, que você vai estar rindo dessa situação daqui a 10 anos, por que você não ri agora? Então, isso é incrível. Vamos levar um pouco mais... levar as coisas um pouco mais com calma. Ninguém precisa... a gente vai viver por bastante tempo ainda, a gente vai ter esse corpo por muito tempo. Não precisa ser nada para agora e nada é tão sério assim. Por quê? E aí entra o 4. Quais são os nossos objetivos? Por que você quer emagrecer? Cuidado com um dia, que eu sou triste hoje porque eu sou gordo, mas mais pra frente eu vou estar feliz no dia que eu for magro. Cuidado, porque a vida está acontecendo, a vida está rolando. Você está fugindo de algo, você está criando o teu futuro. O Tal Ben-Shahar fala uma coisa que é incrível. A obtenção da felicidade duradoura requer que gostemos e aproveitemos a jornada até o destino a que damos valor. A felicidade não é chegar ao topo da montanha, tampouco é subir a montanha sem uma direção. Felicidade é a experiência de subir ao topo. Lembra, ele está falando aqui que a gente tem uma jornada, a gente tem um destino. E não é qualquer destino, é um destino que a gente dá valor. A que damos valor. Não é o destino que as outras pessoas dão valor. É o que a gente dá valor. E a felicidade não é chegar. Aí, isso que é animal. Não é chegar.
A felicidade é a experiência de subir ao topo. É quem a gente encontra no caminho, é o que a gente aprende no caminho, tudo mais. Enquanto você está infeliz aí correndo, a vida está acontecendo. Enquanto você está achando que você está infeliz correndo atrás de alguma coisa, a vida está rolando. O quanto que é sustentável o que você está fazendo hoje. As mudanças que você está fazendo na tua vida, a forma como você está comendo, passando fome, ou o quanto que você consegue sustentar essas coisas por bastante tempo. O querer contra o precisar. Você quer sair com seus amigos para comer pizza? Não tem problema nenhum em fazer isso. Mas você precisa disso para ser feliz? Tem uma mudança, é tênue, mas é importante a gente parar para pensar nisso. Será que você quer, você aprecia, ou você precisa disso para ser feliz? E aí entra mais uma coisa, você aceita e se ama como você é agora, versus estar satisfeito. Eu não lembro se... Eu sei o que eu quis dizer, mas eu não lembro se dessa forma... na verdade, eu acho que é estar insatisfeito, não satisfeito. Então aí tem um errinho. O aceitar e amar é você saber que como você está agora não te define. Se você está gordinho, você não é gordinho. Você está gordinho. Isso é um ponto de partida. Isso não é uma definição do seu caráter ou da sua característica. Você está assim. E a nossa mente ela foi feita para se expandir. A neuroplasticidade cerebral faz com que a gente aprenda coisas uma velocidade muito maior do que você acha. E a gente tem que estar insatisfeito. Vamos lá, o estar satisfeito 100% vai deixar a gente parado. A gente tem que amar e aceitar a forma que a gente é hoje e, ao mesmo tempo, estar insatisfeito com o que a gente tem hoje. Por quê? Porque a gente consegue mais. A gente não tem problema nenhum em a gente se amar e se aceitar que o nosso passado, tudo que a gente passou, fez com que a gente estivesse assim hoje, mesmo porque essa é a realidade. Só que a gente pode não estar satisfeito com a forma que a gente está. Por quê? Porque a gente vai sair da nossa zona de conforto, a gente vai querer mais na vida. E aí muita gente passa a vida correndo atrás de uma coisa que as outras pessoas acham importantes e muitas vezes a gente não acha. E, de novo, não tem problema nenhum em a gente buscar, querer esses corpos que a gente vê na revista, que a gente faz, mas a gente vai ter que abrir mão de muitas outras prioridades para chegar nisso. Sendo que para ser saudável a gente não precisa abrir mão de prioridade, de tanta coisa. Então, por isso que é legal a gente saber os nossos porquês. Você quer chegar nisso? Não tem o menor problema, vai, faz. A gente está aqui para te ajudar, tem bastante gente que vai falar sobre isso. Mas saiba por que você está buscando isso. Saiba como que isso se alinha dentro do seu objetivo e como que isso vai melhorar a tua vida. Aí entra, por exemplo, realidade e os nossos ideais, o que a gente é hoje e o que a gente quer. Sempre vai ter uma tensão dinâmica, esse elástico que vai estar esticado entre o que a gente é hoje e onde a gente quer chegar. Isso é saudável, extremamente saudável. O problema é quando a gente dá aqueles passos gigantes e aí estoura o elástico. Ou quando a gente não dá passo nenhum e o elástico fica pequenininho, pequenininho. Como que a gente faz isso? Passos de bebê, baby steps. Um de cada vez, para que a gente possa sustentar, entender o que a gente está fazendo e manter a longo prazo. Ao invés de só fazer mais uma dieta, fazer mais uma coisa por mais 2, 3 semanas, 1 mês, 3 meses e aí desanda de novo. Por isso, a importância de fazer as coisas devagar e de começar pela cabeça. Porque com a cabeça, com a mente, a gente vai internalizando cada passo que a gente vai fazendo. Por quê? De novo, por que você levanta da cama todos os dias? Qual que é a sua missão? E se os seus hábitos alimentares, os seus hábitos físicos, servirem para melhorar a sua performance no que você ama? Para que você renda mais, para que você tenha mais energia, para que você inspire as pessoas a buscarem o que elas querem na vida. Para que você mostre para as pessoas que elas têm esperança, que elas não são vítimas da situação. E aí o Mark Twain tem uma frase incrível: eu consigo ensinar qualquer pessoa a conseguir o que ela quer na vida. O problema é que eu nunca encontrei uma pessoa que soubesse o que ela quer. Até hoje essa frase faz muito sentido.
E aí tem vários tipos de jeito de olhar para os nossos porquês. Tem o Rat Racer, que é o corredor, que ele sempre está atrás de alguma coisa, ele nunca está feliz agora, mas quando ele conseguir tal coisa, ele vai estar. O problema é que ele vai estar por alguns instantes e depois ele vai querer outra coisa. Dá para entrar em inúmeros exemplos, desde mulher, o cara que vai pegando, cada um vai pegando várias, nunca está satisfeito. Dá para entrar no conceito de coisas brilhantes, shiny objects. O cara vai lá comprando carro, o cara compra uma casa e nunca está satisfeito. Tem o hedonista, que aqui está o Jordan Belfort, do filme lá do Lobo de Wall Street, como exemplo, que é Carpe Diem. Não adianta buscar nada, aproveita agora, vamos sair, vamos curtir, vamos não sei o que, esquece o futuro. Tem o nihilista, que ele já perdeu as esperanças, ele não vai ser feliz conseguindo aquela coisa no futuro, não vai ser feliz agora, porque acha as coisas muito rasas, e então não tem por que fazer nada na vida. Esse é um nihilista. E aí, mas qual que é a ideia, então? Como que a gente pode... Qual que é o jeito certo? Como o tal Ben Shahar disse lá atrás, a vida plena são duas coisas. Objetivos que nos inspiram, que falam com a gente dentro mesmo. E amar esse momento, que a gente está indo na direção do alvo, dando passo de bebê. Não tem segredo. Para isso, para que a gente ame o trajeto, o objetivo tem que ser nobre, o objetivo tem que inspirar a gente. E a gente vai ser feliz. E a nossa mente vai perder as camadas de gordura que estão dando conforto para ela. O que fazer? Imagina seu enterro. Sim. No livro dos 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, o Stephen Covey fala sobre isso. Imagina o teu enterro. Imagina o que as pessoas vão falar. Eu sei que a gente está falando para não ligar para o que as outras pessoas vão dizer. Mas nesse caso é importante por quê? Porque você vai ter um objetivo. Aqui você está criando o teu objetivo. Como que você quer que as pessoas falem de você quando você morrer? Seus colegas de trabalho, sua família, seus amigos. E aí, tendo essa imagem de como você quer ser lembrado, você consegue desenhar o teu objetivo, para onde que você vai, ao invés de ficar fugindo das coisas. Esse é um clique bem legal. 100 perguntas, isso é animal. Em uma sentada, escreve 100 perguntas, que você é curioso. Dentro de você mesmo. Pode ser porque o céu é azul, desde como Einstein criou a teoria da relatividade, mas o que te deixa curioso? E aí você vai entender o que te motiva, como que você vai viver a tua vida, do que você realmente gosta. E aí você separa essas 100 perguntas, isso aí, as primeiras 20 saem rápido, 50 mais ou menos. As outras você vai ver que você vai começar a entrar mais profundamente no assunto, naturalmente, que você adora, que você ama. E no final separa 10 perguntas das principais dessas 100. E essa é a parte mais animal. Transforma a tua vida numa resposta a essas 10 perguntas. Isso é bem legal. Você com 100 anos, isso é muito louco também. Esses são vários biohackzinhos para você, vários testezinhos para você fazer para ajudar a gente a entrar em contato com o nosso objetivo. Você com 100 anos é o seguinte, imagina que você tem 100 anos e você tem a chance de falar por 30 segundos ou 1 minuto com você hoje. O que você diria? Rápido, agora. E aí, isso daí é legal escrever. Eu não vou falar para parar agora, porque eu sei que você não vai falar, para agora e fala. Não, mas tudo bem. Isso vale a pena, animalmente, vocês fazerem. E não dura nada também. Cuidado com as suas células em agonia. O que é célula em agonia? Eu entrevistei o Sérgio Areias para o meu podcast e ele falou o seguinte, quando a gente não age de uma forma que a gente quer, ou no nosso íntimo, as nossas células entram em agonia. Basicamente, quando a gente quer fazer uma coisa e não faz, e não se expressa, quando a gente não age em integridade. Busque a integridade. O que você fala é o que você faz, e aí você tira as suas células da agonia. Seja antifrágil. O conceito de antifrágil é incrível. Quanto mais você apanha, mais forte você fica. Busque o flow, que são aqueles momentos na tua vida que você está desenvolvendo uma habilidade e você está sendo criativo e você está, ao mesmo tempo, o tempo voa, você está super bem recuperando suas energias e fazendo uma coisa que você ama. Saia do teu conforto, deixa de ser mimado ou mimada. Se coloca, isso não tem, assim, esse conselho, cada vez eu entendo mais a força dele. Saia do conforto. Se coloque em situações diferentes das que você está acostumado. Isso ajuda muito.
você começa a se virar, nada te tira do sério, é incrível. Compartilha seus objetivos com pessoas selecionadas que vão te manter no foco. E isso é importantíssimo também, porque você tem uma prestação de contas. Você tem pessoas que se preocupam com você. Vou beber uma água aqui. Você tem pessoas que se preocupam com você e que vão te manter no foco. E aí entra uma coisa, é minha percepção no caso, mas quanto maior for a sua necessidade por conforto, maior a camada de gordura que vai estar ao redor da tua barriga. O estresse, isso aí não é científico, não é nada, é só o que eu estou falando. Assim, quanto mais a gente sabe lidar com estresse, quanto mais a gente é capaz de interpretar situações da nossa vida, menos a gente tem que comer compulsivamente, menos a gente tem que precisar fugir da nossa vida para funcionar. Então, isso não é científico, tá? Essa última frase aí fui eu que coloquei na apresentação. 5. A mente gordinha e os ambientes sociais. Eu converso com bastante gente também que tem aquele problema de ir pra festa, a família é grande, sempre tem festa de aniversário de criança, tem o pessoal do trabalho que pede bolo, o pessoal do trabalho que come, o pessoal que vai pro happy hour, jantar, networking. Tem bastante gente que não consegue lidar com ambientes sociais e acaba sendo uma vítima da situação de ambiente social. Como fazer isso? A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: comprometer. A partir do momento que você se compromete, não quer dizer que você vai honrar o compromisso. Eu acho que você já deve ter alguma experiência com isso. Eu com certeza tenho várias. Eu falo que vou fazer uma coisa, aí eu vou lá, faço 2, 3, 4, 5 dias, no sexto eu paro. Aí vem aquele negócio, puta, será que eu continuo, será que não? E aí entra a questão do recomprometa-se. Isso é animal. Primeiro passo, você se compromete. O segundo, você se recompromete. O terceiro, você erra de novo, você se recompromete. O quarto, você erra de novo, você se recompromete. O quinto, e aí vai, né? Por que a nossa mente gordinha fica preocupada em grupos? Porque ela não quer machucar os sentimentos de ninguém, ela não quer ser zoada, ela quer se sentir parte do grupo. Principalmente se a gente não está bem com a gente mesmo, se a gente não se ama e se aceita, e se a gente não se dá permissão de ser quem a gente é, se a gente não se dá permissão de sentir o que a gente está sentindo, sem julgamento, sem comparação social, a gente vai querer ser amado pelos nossos amigos e vai se sentir errado e não vai se sentir parte do grupo se a gente não fizer o que todo mundo está fazendo. A autenticidade, você se conhecer, você saber o porquê que você está fazendo o que você faz, isso dá liberdade para você. Você não precisa mais seguir regras, você não precisa mais não magoar as pessoas. Você tem um motivo muito forte. Se alguém te oferece um pão doce e você vai lá e come esse pão doce para não magoar o sentimento, você está falando que o sentimento da outra pessoa, ela ficar brava ou ficar magoada com você ou não, é mais importante do que a tua saúde, do que você desenvolver diabetes ou não. Isso, óbvio, dado que você quer fazer isso para não magoar a pessoa, não que você quer comer o pão doce. Se você quer comer o pão doce, come o pão doce. Aí, sabendo o que ele vai fazer com você, claro, né? A autenticidade, o que ela é? Ela é autoconhecimento vezes coragem. Aí lá vem a equação de novo do engenheiro aqui. Que tem um livro animal do Chip Collins que chama Emotional Equations, que tem várias dessas daqui. Então, a autenticidade é autoconhecimento versus coragem. Por quê? Vamos entender. Se a gente tem muito autoconhecimento, a gente sabe exatamente quem a gente é, o que a gente tem que fazer, mas a gente tem zero coragem de se impor, zero coragem de agir da forma que a gente sabe que a gente tem que agir, a gente tem zero autenticidade. E se a gente só tem coragem de fazer o que for, mas a gente não sabe o que fazer, de novo, a gente tem zero autenticidade. Por isso que ela é uma mistura dos dois, de autoconhecimento, o que fazer, e a coragem de fazer o que a gente quer fazer. A gente tem que desenvolver essas duas coisas. Ainda uma frase que é incrível do sábio Marco Aurélio, que é aquele velhinho do livro do filme do Gladiador, que aconselhava o rei, o imperador: a aprovação de homens que não aprovam nem a si mesmos não tem valor nenhum para mim. Essa é forte. Lembra dessa quando você se preocupar com o que a galera tá falando de você lá. 99 versus 100%, quando você se compromete com alguma coisa, é muito mais difícil a gente se comprometer 99% do que 100%. Quando a gente se compromete 100% com alguma coisa, não existe não fazer essa coisa.
quando a gente se compromete a 99%, cada vez que a gente vai fazer essa coisa, você está gastando força de vontade. Você está ficando mais fraco para decidir mais para frente. Então, todo dia eu vou acordar e vou meditar. Se eu decido 99%, todo dia que eu acordo, eu tenho que bater lá no despertador, tal, acordo, putz, será que eu medito? Será que eu não medito? Ai, tá bom, vai, eu vou meditar. Mesmo quando eu medito, lá se vai força de vontade. Isso vai fazer com que à noite eu tenha menos energia para gastar para decidir não comer o doce. Isso, que assim, óbvio que o melhor é eu decidir antes não comer o doce, né? Decidir o 100%. Mas enfim, decida-se 100%. Não existe não fazer o que você está fazendo. É muito mais fácil. Não existe debate. Será que eu faço, será que eu não faço? Já está decidido lá atrás. O lei de Pareto, a lei 80-20, pode ser tanto no que você segue de paleo, eu sigo 80%, 20% não, mas ele pode ser principalmente que 20% do que você faz dá 80% dos seus resultados. Aqui tem alguns exemplos, estou ficando um pouco sem tempo, então eu vou dar uma adiantada. O que fazer? A mente gordinha em ambientes sociais. Pré-comprometa-se 100%. Antecipe situações e as suas respostas. Você já sabe que você vai lidar com gente oferecendo doce, com aquela pessoa mais chata do trabalho, alguma coisa assim. Já antecipa a tua resposta, já saiba, já pré-comprometa-se, não gasta força de vontade na hora. Coma comida de verdade antes do evento, ou leva algo se você quiser, se for realmente difícil. Adquira conhecimento, porque tendo conhecimento você vai saber a tua resposta. Por que você está fazendo? Você vai estar mais embasada. É diferente de você fazer isso porque você é paleo. Por que você não está comendo o pão doce? Porque você é paleo, que você está seguindo o que as outras pessoas estão fazendo e falando, ou porque você sabe que você comeu pão doce, vai subir até o nível de insulina, o açúcar no sangue vai crescer, o açúcar é inflamatório, enfim, vai aumentar o risco de diabetes. Por que você está fazendo isso? Quanto mais informação você tem, mais base você tem para tomar. Você fica mais confiante de decidir também. E só de estar ouvindo aqui essa conferência, isso já vai ajudar pra caramba. Analisa a tua escolha depois de fazer. Você comeu o pão doce? Você não comeu o pão doce? Analisa a escolha. Essa escolha tem que servir para te fortalecer na tua próxima escolha, nas suas próximas escolhas. Você pode fazer isso no diário, com alguém, com um psicólogo, com um coach. A maior função da escolha errada é te fortalecer para a próxima escolha. Já falei. Encara tudo isso com bom humor e dê risada de alguns sentimentos. Dá risada, é sério. Não dá para enfatizar mais o bom humor. E você lidar com as situações da tua vida com bom humor, dando risada, tirando sarro. A vida é uma só. Você não é perfeito. A vida não é perfeita. Teu companheiro não é perfeito. Tua mãe não é perfeita. Ninguém é perfeito. Dá risada. Se você foi lá na festa pela 20ª vez, você sabe que você não deve comer o brigadeiro, mas você foi lá e comeu o brigadeiro, já foi. Você já comeu. Eu já comi o brigadeiro. Não adianta ficar bravo. Olha pra trás e vê como é que você se sentiu comendo esse brigadeiro. E para. E analisa e vê se você quer se sentir assim depois ou não. Não vai ser uma festa que vai tirar do eixo. Mas foca pelo menos tenta focar no 80-20 ou alguma coisa nesse sentido. Essa é incrível. A mente gordinha e o agora, que é, no fim das contas, a gratificação instantânea. Tudo na nossa vida hoje parece que é urgente. Já parou para pensar que tudo parece que é urgente? Nossa, WhatsApp, mensagem, vou responder. Facebook, putz, eu preciso correr para responder. Tenho que comer rápido, vou comer agora. E aí, eu quero comprar alguma coisa, vou na hora, porque eu me sinto bem quando eu como. Agora tem o e-commerce também para fazer isso. Eu posso tomar um Prozac agora, posso tomar um antidepressivo, não consigo dormir, vou tomar um ansiolítico, vou tomar alguma coisa assim, eu me sinto bem na hora. Tá tocando o celular, corre para atender, vai não sei o quê. E óbvio, o principal que é vou ligar a TV, vou comer alguma coisa e colocar lá, ligar a TV, e aí ficar mudando de canal. A galera fala, eu vi uma frase muito, muito legal que o homem, assim, em geral, ele não está preocupado com o que está passando na TV, mas com tudo que está passando nos outros canais. Então, quando a gente está mal, a gente fica só zapeando. E um dos maiores símbolos da gratificação instantânea que a gente tem hoje é o cartão de crédito.
Na hora, a gente pode não ter o dinheiro, mas a gente compra o que a gente quer na hora para a gente se sentir bem. Se a gente não está feliz agora, a gente compra, faz algo para a gente mudar agora, né? Então vamos lá. O exemplo é mais ou menos esse. Imagina que você tem uma panela com uma água fervendo. Você tem duas opções para fazer a água parar de ferver. Você pode tacar gelo na panela a cada meia hora, ou você pode desligar o fogo. O que você faz? Infelizmente, a maioria das pessoas hoje taca gelo a cada meia hora ou uma hora na panela e nunca se preocupa com o motivo pelo qual a água está fervendo. Tem um teste aqui. O caminho mais difícil sempre vai trazer maior recompensa, mesmo sem garantia de sucesso. Isso que é legal. Porque a gente vai estar se tratando, a gente vai estar vendo até onde vai o nosso limite. Tem uma frase também que é incrível, acabei de lembrar, o homem que nunca correu o risco de ir longe demais nunca vai saber até onde ele é capaz de ir. Isso é muito louco. O experimento do cookie, da gratificação instantânea, nada mais é do que eles pegaram crianças e deram a opção deles ganharem um cookie quando eles tinham um cookie agora ou 2 cookies depois de 15 minutos. E eles separaram o grupo de pessoa que escolheu o primeiro cookie e que esperou os 2, e o grupo que esperou para pegar os 2 cookies, todo tipo de área da vida eles tiveram mais sucesso do que o grupo que pegou o cookie direto. A vida é uma grande escolha de pegar o cookie agora ou 2 no futuro. Essa é a escolha máxima de todos os momentos. Agora ou depois. Eu quero ser feliz agora, quero me confortar, ou quero ser feliz no futuro e me fortalecer. Isso vem no fato de acordar ou apertar o snooze. Estudar, ou fazer o projeto, ou ir assistir TV, fazer exercício ou sentar no sofá, ter aquela conversa diferente, pedir o que você está querendo, ou expressar o que você está sentindo, ou só deixar passar. Comer o brigadeiro, começar a dieta agora ou na segunda-feira, lavar os pratos agora ou esperar depois, fazer a cama de manhã ou não, ter a DR com o namorado ou com a namorada, meditar agora ou não, gritar no trânsito. Cada uma das escolhas, cada uma das nossas ações vai somar. Mais um ou menos um. Quanto será que dá no final do dia? Será que, por exemplo, acordar e apertar o snooze é menos um? Se fosse cada hora que você adia uma conversa importante, é menos um. Se você fosse fazer o exercício lá, mas não fez, é menos um. Se você ia dormir cedo, mas não foi, é menos um. Mas se você for dormir cedo, é mais um. Se você meditou, é mais um. Como é que tá a soma do teu dia? Você está no dia no negativo, no vermelho, ou você está no azul? Isso é um belo jeito de pensar. Tem o urgente, o agora, o não urgente. Isso é do livro dos 7 Hábitos também, do Stephen Covey. Ele separa em 4 quadrantes o que é urgente, o que é não urgente, e o que é importante e o que é não importante. A maioria das pessoas muda entre o urgente e importante, o urgente não importante e o não urgente e não importante. Então aqui o urgente e importante seriam as reuniões, seriam coisas que a gente tem que fazer. Faz agora. É coisa pro dia a dia, é apagar incêndio, é tudo. O não urgente e não importante é o não urgente e importante é o principal. É o que vai fazer com que a gente desenvolva estratégias, com que a gente se prepare para o que vai acontecer no futuro. O que é urgente, mas não é importante, são coisas que não dependem da gente. A gente não precisa ficar aflito com isso, a gente não precisa reagir a essas situações. E o que é não urgente e não importante é TV, é fofoca, é meio engraçado, não sei o que. A gente fica um tempão nisso. Então, isso aqui é uma perda de tempo, no caso. Dá para obter prazer disso, dá para gostar de fazer essas coisas. E o problema é o seguinte, se a gente está usando isso como fuga, aí a gente tem um problema. Então, a ideia qual que é? Faz um jogo. Quando você está no quadrante 4, vai para o 2. Ih, estou no quadrante 4, eu vou para o 2, eu vou ler um livro, eu vou no diário, eu vou fazer exercício, eu vou escrever, eu vou ter aquela conversa com a minha esposa, eu vou levar minha criança, eu vou no treino de futebol do meu filho, eu vou fazer alguma coisa nesse sentido. Vai do 4 para o 2. Você não tem tempo de fazer essas coisas, você não tem tempo de dormir, você não tem tempo de parar e pensar nisso. É a mesma coisa que você falar que você está dirigindo o carro e está acabando a gasolina, mas você não tem tempo de parar e colocar a gasolina. Ou que você está serrando uma árvore com a serra está cega, mas você não tem tempo de afiar. Então você fica lá parado.
chega uma hora que quebra. Chega uma hora que você vai... chega uma hora que você para de funcionar, basicamente. Estamos acabando. O que fazer, então, com agora? Você vai ter teu corpo, tua mente por muito tempo ainda. Trate com carinho e com paciência. E com bom humor, né? Óbvio. A maioria das mudanças extremas não são sustentáveis. Vai um passo de cada vez. 2 perguntas que a gente pode fazer todo dia, uma vez por semana. Qual que é a coisa número 1 que você poderia começar a fazer agora que vai te trazer um maior ganho? Qual que é a coisa número 1 que você poderia parar de fazer agora que vai te trazer um maior ganho? Uma coisa só. Começa por aí. Passos de bebê, mudança sustentável, devagar. Conforto versus fortalecimento. Agora versus futuro. Curto prazo e instantâneo versus longo prazo e permanente. Essa é a escolha do cookie. Larga o cookie. Se você quiser comer o cookie, saiba o que você está fazendo. e faça um cookie paleo, que é bem gostoso. Mas enfim, acho que deu para entender essa questão do cookie. Nunca termina, não é um destino, é um processo. Você nunca vai estar... Hoje eu sei tudo que eu tenho que saber sobre paleo. Você nunca vai... Hoje eu já estou com o meu corpo perfeito. Nunca. É um processo. Goste do processo. Ame o processo. O processo não é só do que você faz. O processo é você. Você é o processo. Você vai crescendo com o que você vai fazendo. Quadrante 4 para o quadrante 2. Elimine as distrações. Guarda o sentimento logo depois que você come o cookie. E usa essa informação. Como é que você se sentiu quando você comeu o cookie? Quando você fez aquela coisa que você falou que você não ia fazer? Ou quando você não fez aquela coisa que você falou que você ia fazer? E guarda o sentimento de não comer o cookie. Guarda o sentimento que você teve quando você fez aquilo que você falou que você ia fazer e quando você não fez o que você falou que você não ia fazer. Guarda isso. E trabalha com esse sentimento. Como é que você se sente 1 dia, 2 dias, 3 dias depois de você seguir a tua palavra? Os melhores biohacks para fazer isso é que nem... Isso aí é mais ou menos para baixar a dificuldade da escolha da comida através da mente. Conviva com ideias de crescimento, esse é o mais importante. Conviva com essas ideias, coisas que te lembrem do porquê que você está fazendo essas coisas, aonde você quer chegar, quem você quer ser. Pode ser livro, meditação, diário, psicólogo, coach, mas pode ser o celular vibrando, pode ser um e-mail que você olha toda hora que fale uma coisa simples como pare e respire. Pode ser uma coisa simples, mas que te tire do piloto automático normalmente e faça com que você conviva com essas ideias. Respeita e aceita suas limitações atuais. Você não é limitada. Eles são um ponto de partida, todo mundo parte de algum lugar, todo mundo sai de algum lugar. Pensa num jogo de videogame, o Mario começa pequenininho ali, ei, Timmy, Mario! Ele começa pequenininho ali, andando, correndo, tal, pulando. Aí ele vai crescendo, tal, ganha a asa, aí ele ganha um negócio que voa, aí ele começa a nadar. A gente vai evoluindo. Como a gente é hoje, não é uma definição de quem a gente é um ponto de partida. E aceita isso. Tudo bem, eu gostaria de sair já, todo sarado, forte, mas não é. Não adianta, essa é a realidade, aceita a realidade, que isso é um ponto de partida. E trabalha a partir disso. Tenha um segundo cérebro. Usa o Evernote, um diário, alguma coisa, para deixar tudo ali, para que você não gaste tempo e fique ansioso tentando lembrar de coisas que você não precisa. Diminui as luzes e durma melhor. Isso faz com que o nível de escolher se você vai comer uma coisa ou não passe de hard para easy na hora. Gratidão, trabalhe seu ponto de vista. De novo, é animal. Guardar seus sentimentos é manter suas células em agonia. Ou expressa o que você está sentindo. Se não der para expressar, entende e trabalha nesse teu sentimento. Mas aí entra um conceito de atenção consciente. Só não ignora e não luta contra. Não tenta não sentir o que você está sentindo. Quanto mais a gente luta contra, mais difícil fica. E mais a gente pensa nisso. Mais a gente maquina. É foda. Uma palavra, é difícil. Então, entenda. Pelo menos entenda e expressa o que você está sentindo. Aceita que você está sentindo isso. Porque a realidade é essa. Se você está sentindo, tem algum motivo. Então, entende. E aceita. De novo, você não controla. Tem coisa que você não controla. Se você não controla, aceita. É aquela frase lá atrás. Tenha um tempo introspectivo. Leia, escreva, medite. Isso é absurdo. Se a gente ficar de estímulo em estímulo, sempre conversando, sempre assistindo, sempre fazendo alguma coisa, a gente vai estar sempre... A gente nunca vai conseguir analisar
todo o input de informação que a gente teve do dia, da semana. Então isso é um tempo extremamente precioso. Comida de verdade com foco nas deficiências. A comida de verdade a galera vai falar muito aqui. Mas tenta suprir deficiência de vitaminas, as mais comuns, porque aí o nosso corpo não vai precisar comer mais atrás dos nutrientes que a gente não tem. Então isso é mais um biohackzinho. Encara tudo com bom humor. Tudo fica muito mais difícil se a gente estar sério, se a gente está de novo. Tem algumas coisas que... Eu estou falando isso porque eu esqueço muito dessas coisas, então foi até bom para eu ficar lembrando. Eleva a sua consciência e a sua resistência aos problemas, entra aquela questão do seu tamanho contra o tamanho dos seus problemas. Enxerga os seus problemas lá de cima, vê como é pequeno o que você está fazendo gigante. E encara a vida como uma sala de aula. Essa é a dica principal. Você vai ter sabedoria, você vai basicamente fazer com que a sua próxima decisão, qualquer que seja, você fique mais confiante e tenha mais informações para tomar essa decisão e para cada vez mais fazer escolhas mais inteligentes para a tua vida e para as pessoas que convivem com você. Basicamente, é isso. Esses são os biohacks, é isso que eu quis falar sobre a mente humana. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou ficando por aqui. Valeu, galera. Se vocês quiserem mais informações, tem o podcast, o Mojo Já, que eu estou lá entrevistando uma galera, falando sobre mentalidade, sobre nutrição, sobre basicamente como melhorar a tua performance em todas as áreas da vida. Valeu, galera. Grande abraço, vou ficando por aqui.